Olá! Os produtos geneticamente modificados têm causado mesmo uma revolução no campo, isso em matéria de produção e qualidade. Mesmo há décadas no comércio, o chamado transgênico ainda é visto com muita desconfiança, principalmente pelos ambientalistas, que veem prejuízos para o homem e também para o meio ambiente. O desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas teve início a partir dos anos 70 na China e Estados Unidos. Até o fim dos anos 90, pelo menos 40 milhões de hectares de terra em vários países do mundo tinham sido cultivadas com sementes transgênicas, movimentando bilhões de dólares. Atualmente, vários alimentos transgênicos são utilizados para o consumo humano, como soja, feijão e milho. Os transgênicos, segundo os pesquisadores, vieram para garantir qualidade e maior produção. Por outro lado, ganhou a desconfiança de ambientalistas que veem nos produtos geneticamente modificados uma ameaça ao meio ambiente e até aos consumidores. O problema pode estar na eliminação de espécies de animais e plantas, além de provocar reações alérgicas em determinadas pessoas. Por sua vez, os consumidores têm o direito de saber o conteúdo do produto que está consumindo e as consequências disso, inclusive que foi a técnica empregada para a melhoria daquele alimento. As informações devem estar no rótulo do produto. Para falar sobre os transgênicos, nós convidamos o bioquímico Carlos Alberto. Carlos, quando é que surge esse trabalho, esse desenvolvimento com a mudança de gene? Na verdade, isso começou, inicialmente a partir do melhoramento das plantas, né? Então aí foi criado o milho híbrido, inicialmente, tá? E depois, né, como uma corrente mundial com o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, então foi inserido na década de 90 no Brasil, tá certo? Algumas culturas, né, queriam gerar alimentos transgênicos. A principal delas é a soja. Agora, começa onde essa questão dos transgênicos, essa questão da mudança no gene de alguns produtos? Bom, o transgênico basicamente, né, ele consiste em quê? Na inserção de um gene, tá certo? Que vai dar uma característica, né, diferente à espécie. Na prática significa o quê? Você pode ter um aumento de produtividade, uma facilidade para a agricultura, tá certo? E, como por exemplo, o mais conhecido, né, é o gene do herbicida Roundup, né, da Monsanto. Então, quando ele foi inserido, tá certo, na soja, o objetivo era o quê? Você ter uma planta resistente ao herbicida, certo? Então, basicamente, você começa, né, a cultura e você tem menos custos com os tratos. Ao invés de você usar vários inseticidas diferentes para tratar, né, algumas pragas, você usa um único, né, herbicida. E aí qual é a vantagem? Que quando você pulveriza o ambiente, tá certo? Onde a cultura está instalada, todas as ervas daninhas que não têm o gene, elas vão morrer, né? Enquanto que a sua cultura, ela permanece viva. Então a vantagem basicamente é essa. De certa forma, né, o que isso trouxe? Né? Qual foi a vantagem? Diminui os custos de produção, tá certo? Menos agressivo, né, para a natureza, porque você passa a utilizar somente um defensivo agrícola, tá? Mas por outro lado, né, existem riscos. Né? A gente está aqui na natureza, a gente vê que existe um equilíbrio dinâmico, né? Essas espécies, essas plantas que a gente está vendo aqui em nossa volta, elas se desenvolveram, tá certo? Com resistência e equilíbrio às plantas que estão convivendo em paralelo com elas. A partir do momento que você mexe com essa tecnologia, né, que você insere genes, há risco de transferência desses genes, né? Ou seja, resumindo, é que essa resistência seja passada para outras espécies. Essa modificação pode levar a mutações? Sim, sim. Entendeu? Toda tecnologia de DNA recombinante, normalmente você tem que ter um plasmídio, que é um DNA circular, para fazer essa transferência de genes, certo? Então, isso é feito por uma bactéria. Então, o que não falta no ambiente são micro-organismos, bactérias, né, que são capazes de fazer essa transferência, né?
Então, quando vaza esse gene, né, há a possibilidade, por exemplo, de outras plantas adquirirem essa resistência, né? Então, aquilo que era desejável para uma planta passa a ser também desejável para as demais. Agora, diante disso, então não existe um completo domínio dos cientistas com relação a essa mudança. Não, né? Porque a natureza, né, ela é um todo dinâmico. Enquanto um ciclo de um ser humano, né, dura em torno hoje de 70 anos a expectativa de vida, tá certo? Numa bactéria esse ciclo ocorre em instantes, né? Então não existe segurança. Na verdade, a maior polêmica em cima dos transgênicos, né, é o fato de não se ter ideia do que isso possa, né, levar a longo prazo. Hoje é muito grande a quantidade de hectares no mundo que se planta o transgênico, apesar da resistência ou não ser de uma forma legalizada. Exato. Inclusive, tá entendendo? A própria Embrapa, tá certo? Que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela produz transgênicos, certo? E esses transgênicos são lançados, né, todo ano, com uma característica de quê? De aumentar a produtividade, que é a produção por área, né? Então, assim, como você colocou bem, né, a gente tem hoje em dia uma população que gira em torno de 8 bilhões de habitantes no mundo, né? Então, como é que a gente mantém, tá certo, essa produtividade para alimentar essas pessoas? Então, de certa forma, né, a primeira arma a curto prazo que o homem lança a mão, o quê? São os transgênicos. Mas a gente teria como ter um senso mais crítico e pensar, por exemplo, por que que a gente não começa, né, a produzir determinados alimentos que são mais calóricos? Certo? Ao invés de quantidade, qualidade. Agora, no caso dos transgênicos também, há uma rapidez quanto a essa produção. Sim, sim. São bem rápidos, né? Com exceção, é muito mais fácil do que melhoramento. Melhoramento de uma planta, né, para você produzir uma variedade, por exemplo, resistente a uma determinada praga, leva anos. Transgênicos, né, você consegue fazer isso em meses. E com relação ao resultado de plantar e colher, é mais rápido do que uma planta normal. Sim, porque você pode transferir o gene de uma planta que é precoce mais rapidamente, né? E aí o ciclo das que você produz transgênicas, elas têm um ciclo mais curto e muitas vezes adaptado àquelas condições do ambiente, né? Na verdade, o problema hoje dos transgênicos é a questão da fiscalização e a questão de longo prazo mesmo, né? Se a gente pega a soja, né, houve muita entrada de soja, tá certo, pelas fronteiras do país, tá certo, sobretudo vindo da Argentina, né? E aí a gente não sabe o que a gente está trazendo junto com isso, né? Você tem uma planta maior, mais produtiva, tá certo? Mas quais genes foram inseridos? Foram só inseridos os genes necessários, né? Então só a longo prazo é que a gente vai compreender melhor, né? E outra coisa, o pior de tudo isso é que algumas variedades, elas vão ser extintas, né? Então, imagina assim, a planta mais interessante de você citar, quando a gente fala em resistência a pragas, é o tomateiro. Você não consegue produzir um tomate bonito, tá certo? Sem que tenha pelo menos umas 3 variedades de inseticidas. E depois do intervalo nós vamos falar o que os transgênicos podem causar na saúde humana. É daqui a pouco. Você sabia que diariamente cada um de nós é responsável pela produção de cerca de 1,3 kg de resíduos? Pois é, parece pouco, mas não é. No final de um ano são quase meia tonelada por pessoa. Desses resíduos, 9% são embalagens de plástico. Então consumir só o necessário pode ser